Mateus 26, verso 36. Diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. Pai, nós te louvamos nessa noite, pedimos a tua direção sobre nossas vidas. Nós louvamos a ti pela tua palavra, que nos renova, que nos transforma, que nos edifica. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente neste momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para o pastor Luiz dar uma ajuda para nós. Ele vai cortar a laranja, depois deixa que ele fique com as manchinhas de laranja. E ele vai espremer aqui. E o que vocês acham que pode sair daqui quando ele espremer a laranja? Calma do quê? Vocês esperam que saia? Eu concordo, eu acho. Eu falei isso, né? Eu acho. Não. Contrário. Aí, meu Deus, vai espirrar. Bom, que por incrível que pareça, saiu o caldo de laranja. Tá bom, assim. Só para mostrar que saiu o caldo de laranja. Por enquanto é só. Bom, isso é o que todo mundo esperava, né? Quando se esprema a laranja, sai a caldo de laranja. Também se espera que quando se esprema limão, saia caldo do quê? De limão, pelo menos é o que a gente espera. Curioso seria se espremêssemos a laranja e saísse caldo de limão. Ou se espremesse o limão, seria muito curioso se saísse um caldo de laranja, né? Mas até o que dá para entender aqui está correto até então. O texto que nós lemos diz que Jesus ele foi a um lugar chamado Getsemane. Acompanhe na sua Bíblia. Getsemane era um jardim, ou seja, uma praça que havia ali na cidade de Jerusalém, ficava no alto do Monte Sião e também era conhecido como lugar das oliveiras. Se você abrir em Lucas, capítulo 22, eu peço que você abra lá, e o verso 39, é o mesmo texto, é a mesma passagem. Jesus foi a um monte orar. Lá está escrito que Jesus foi ao monte das oliveiras. Lucas 22, 39. Tá? Jesus foi ao monte das oliveiras. Tem a mesma passagem, que enquanto ele orava, 3 foram orar com ele, 2 ficaram dormindo, depois ele voltou, conversou com esses. Mas é interessante que o monte das oliveiras, ele era um lugar onde haviam ali 8 oliveiras, era um jardim, como o jardim velho que nós temos aqui existem algumas árvores antigas. Este lugar existe até hoje. Essas 8 oliveiras estão plantadas lá até os dias de hoje. Com certeza que são as árvores não somente antigas, mas gigantescas, monstruosas, porque mais de 2000 anos temos um registro de que este lugar existe. Interessante. O que sai? Qual é o fruto da oliveira? Qual o fruto da oliveira? A azeitona. A oliveira, você vai colher dela, azeitona. Diz o texto que você leu, que nós lemos aqui juntos, que Jesus ele foi à distância de uma pedra, da jogada de uma pedra. Algumas traduções dizem assim: Jesus ele caminhou à distância de uma pedra e foi orar. Neste lugar, no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, o caminho de uma pedra de onde Jesus estava até onde ele foi orar, justamente onde ele foi orar, havia uma prensa muito
grande, né? Muito maior do que essa aqui, mas similar a essa, onde as azeitonas já descaroçadas, elas são colocadas, e ali elas são prensadas, esmagadas, da mesma maneira como o pastor nos fez aqui. Lógico que é um lugar muito grande, e essa prensa ela é puxada por bois, né? Por cavalos, então, para que a força seja feita. Interessante que a azeitona ela era prensada 4 vezes. A primeira vez que ela era prensada, o primeiro óleo que saía era o óleo que era usado no templo. Todo esse óleo não era comercializado, né? Quando você espreme a azeitona, sai o azeite, né? O azeite como nós temos aqui. Este aqui então seria o primeiro azeite que sai da azeitona. Ele é usado no templo, não é um azeite comercializado. Ele é usado para unção. Depois que se tiram os baldes desse azeite, ela é prensada mais uma vez, continua prensando as coitadas das azeitonas lá. O segundo azeite que sai é chamado de azeite comestível. É esse que é comercializado, que nós compramos no mercado, que a gente tem de salada, né? Que às vezes você quer fazer um bife frito assim com mais sabor, você frita ele com azeite. Você faz um feijão ali, você tempera ele com azeite, fica muito bom, né? Então fica algo assim que dá um toque a mais, um sabor. O segundo azeite é o azeite comestível. O terceiro azeite, quando se pensa mais uma vez, o terceiro azeite, ele é chamado de azeite combustível, que era usado nas lamparinas e também nos lampiões, era usado para que acendesse, para que desse luz. E esse era o terceiro azeite. Então vem o quarto azeite. O quarto azeite ele era um azeite muito mais viscoso e não dava para se comer, ele tinha um sabor um pouco mais amargo. Então era separado aquele último azeite para se fazer sabão. Sabe quando você faz sabão na sua casa? Você usa aquele óleo já usado, aquele óleo mais viscoso, né? Aquele óleo já bem complicado mesmo, é bem ruimzinho, tem um cheiro até um pouco ruimzinho. Ele é usado para fazer sabão. Interessante que Jesus foi orar neste lugar para nos mostrar e nos provar que em nossas vidas também existe uma grande prensa, como existia naquele lugar da prensa, existe até hoje a prensa das azeitonas. Assim, nossa vida espiritual é prensada dia e noite. Gálatas, capítulo 5, e o verso 17, eu peço que você abra sua Bíblia em Gálatas 5, verso 17, o apóstolo Paulo, segundo a direção de Deus, ele nos fala que as coisas do Espírito militam contra a carne, e a nossa carne milita, ou seja, luta, trabalha, vai contra as coisas do Espírito. O Espírito contra a vontade da carne, e a nossa carne contra a vontade do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, por vezes, ele até fala: o mal que eu quero, o bem que eu quero, aliás, esse eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Porque eu estou eu passo por essa luta, eu passo por essa dificuldade. Então eu afirmo em dizer a você que a sua mente, a sua cabeça, o seu coração é um campo de batalha, onde o Espírito está lutando contra a carne e a sua carne está lutando contra o seu Espírito. Você desejando agradar a Deus através do Espírito, mas a carne ela trabalha contra, a carne vem tentando te levar para o pecado, a carne vem tentando te levar para o outro lado, a carne vem tentando te tirar da vontade e do desejo que o Espírito separou para você. E quando nós passamos por essa prensa, quando nós somos espremidos, assim como a coitada da laranja que foi espremida, o que se espera que saia de nós? O que se espera que saia de você quando você passa pela prensa? Assim como você viu que uma laranja foi espremida aqui, você esperou que saia o que dela? Suco de laranja. Eu creio que quando nós passamos pela prensa, o mundo lá fora espera que de nós saia suco de crente. E digo mais, Deus deseja que saia de nós suco de crente quando nós passamos pela prensa. Quando a carne vem militando contra o Espírito, e o Espírito vem militando contra a carne aqui na nossa mente, na nossa cabeça, nas nossas emoções e nos nossos desejos, Deus o Pai deseja que de nós saia realmente o suco de crente, assim como saiu aqui.
o suco da laranja. Quando os convites eles vêm contrário, os convites vêm contra as nossas vidas, né? E muitas vezes não são as pessoas que fazem convite para nós, o convite nós mesmos a quem trabalhamos. Onde que a nossa mente é um campo de batalha? Quando estamos com controle remoto, na mão selecionando os canais. Então a gente fica aí pensando, eu assisto ou eu não assisto? Eu gravo esse programa ou eu não gravo? Eu entro nesse site ou eu não entro? Eu leio essa revista ou não leio? Eu vejo essa seleção de fotos ou eu não vejo? Eu vou numa determinada festa ou eu não vou? Então a nossa mente, ela fica nessa batalha. E Deus espera que de nós, nesse momento de prensa, saia verdadeiramente o suco de crente. E tomando o exemplo das azeitonas que passam 4 vezes pela prensa, a nossa mente, nós podemos dizer que ela também passa 4 vezes pela prensa da carne,